Bem, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, mais um mês acabando, né? Tá voando, esse ano tá voando. É verdade, né? Que voe no sentido de trazer melhorias para todos nós, né? Que nós precisamos aí, urgentíssimos aí da vacina, né? Que entre logo isso em ação para poder nos protegermos. Agora, também tem um detalhe, a gente vai se vacinar, mas a gente ainda tem que manter, né, o cuidado, né, principalmente nos ambientes fechados. A gente ainda não sabe como é que vai ficar a atuação dessa vacina, né, quanto tempo ela vai ficar nos protegendo no nosso organismo. Então, Claudete, agora eu tenho uma dúvida. sim, Agora o Covid-19, vamos supor que daqui a 100 anos vai ter a mesma. Ele vai continuar ainda no ar, mais ou menos? aí depende, José, depende tudo da eficiência da vacina, né? Por exemplo, você sabe que tem a de gripe, Sim. né? Aí a de gripe, o que Aham. que eles fazem? Campanha todo ano. Então, ela deixa você protegido por um ano. Tem vacinas que têm durações maiores, né? Por exemplo, eu cheguei a tomar uma de pneumonia, que não é dado imposto, eu tomei lá na Fiocruz, lá na Avenida Brasil, aonde faz as vacinas, né? Então, eu tomei a de pneumonia lá, lógico que por causa dos meus problemas alérgicos, né? Eu já cheguei a iniciar uma pneumonia uma vez, e aí eu fiquei com medo, né? Eu nunca tinha tido isso, mas tomei a vacina. Essa que eu tomei, ela é válida por 5 anos. Bom dia, Renan. 5 anos, quer dizer, agora eu vou tomar ano que vem. Eles lá me deram uma cadernetazinha de anotar, e aí, bom dia, Júlia. Bom dia, Aí, Claudete. bom dia. Aí eu, Desculpa o no outro atraso. dia, eu fui, nada, tudo bem. Aí eu fui olhar quando é que eu teria que tomar, é em julho do ano que vem. Então, vai ter aí na conta de Entendi. 5 em 5 anos, né? Quer dizer, ela tem Aham. uma durabilidade no organismo da gente maior, né? Então, ela deve ser uma coisa muito concentrada, muito forte, né? Para se manter durante 5 anos. Por exemplo, tem a de tétano, que ela leva, acho que quase 10 anos para você ter que tomar de novo, né? Quando você se corta, se fura, geralmente aí você vai tomar vacina de tétano, né? Para não ter. Então, é uma Sim. coisa assim, algumas com durabilidade bem grande, outras Professor, menores. Entendi, tia. Aí Entendi. a gente ainda não sabe exatamente qual será, né, a eficiência quanto ao tempo dessa nova vacina. De qualquer forma, né, que ela entre logo em ação para que nós possamos ficar um pouco mais tranquilos, porque a gente tem a AIDS, que a gente convive com ela, né, tendo que ter as suas precauções, né, mantendo também toda a sua o seu cuidado, né? Então, a AIDS a gente já convive, não tem vacina contra a AIDS, mas tem tratamento. Né? Eu conheço um rapaz que ele é médico e ele tem AIDS, mas ele vive normalmente a vida dele. Né? Ele trabalha sem problemas, porque ele faz o tratamento certo. Né? Então, quer dizer, a AIDS está aí, outros tipos de doença, né? Sarampo. Inclusive, o videozinho de hoje, ele vai mostrar um pouco sobre isso. Só que há tempos, há séculos atrás, a grande epidemia era a varíola. Nós já comentamos quando nós trabalhamos aí os povos maias, incas e astecas, não foi? Quem lembra disso? Que os colonizadores trouxeram as armas de fogo e as doenças. Doença.
né? Principalmente a varíola. A pessoa não veio já aparentemente demonstrando estar doente, mas já estava com o vírus. Só que eram europeus. Quando chegou aqui na América, os nativos não tinham como curar esse tipo de doença, porque eles, vamos dizer, eles não sabiam que doença era essa. Então, era uma doença Claudete, do europeu. Fala, José. Claudete, agora uma pergunta. A gripe espanhola, ela chegou a ser uma pandemia? Sim, sim, Chegou. E hoje em chegou. dia não tem mais, né? Acabou, né? Porque foi um tipo de gripe, né, que muito forte. Por isso, nós temos essa gripe que nós tomamos a vacina, H1N1, nós temos ela para nos precaver, porque mesmo não falando muito, mas já teve várias pessoas que morreram por causa dessa gripe, essa agora. Por isso que todo ano tem campanha, né? Então, a gente precisa realmente ficar imunizado, seja lá por quanto tempo que seja, e estar sempre atualizado, né? De vez em quando fazem umas estatísticas na televisão de que as vacinas que a partir de um mês, né, que o bebê nasce, que começa a tomar as vacinas, tem muitos responsáveis que não estão levando os filhos para se vacinar. Olha que terrível, né? Não levar a criança para tomar uma vacina. Meu Deus, que absurdo, né? Graças a Deus eu sempre tive muito cuidado com isso, sempre levei os meus na data certa para tomar. Quando eles casaram, eu tinha a caderneta deles, os papeizinhos de campanha e entreguei para cada um. Aí eu falei, ó, fica aí com os seus documentos que vocês tomaram todas as vacinas. Aliás, hoje já tem até outros tipos de vacina daquelas, né, de tempos atrás que eu dava nos meus filhos, hoje já tem outras, né? O meu filho, inclusive, pagou em clínica particular para dar outros tipos de vacina à minha netinha, né? Então, algumas, às vezes, não são muito disponíveis em grande quantidade no posto, e aí, né, quem puder, pode pagar, vai lá e aplica. Ok? Ok. Obrigado, tia. Nada, estamos aí para ajudar. Gente, olha só, então, primeiro, um bom dia para todos. Sim. Cadê o Bom bom dia dia. geral, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Sábado eu trabalhei passando também um vídeo, mas aí o vídeo mostrava a parte cultural dos povos da América, no caso aí, até mesmo da América Latina. Quem esteve na aula, né, pôde assistir, quem não esteve, pode ir lá na plataforma, pode assistir o vídeo na aula, né? E por quê? Né? Que nós falamos dos maias, incas e astecas, e eles são povos aqui da América que foram conquistados pelos espanhóis. Né? Nosso próximo capítulo, sim, já vou ver, Rebeca. Nosso próximo capítulo, nós vamos conhecer como foi a chegada dos portugueses, no caso aí do Brasil. Né? Então, nós conhecemos um pouco qual foi o momento de escravização desses espanhóis nessas regiões que, por sua vez, tinham muitas minas. Bom dia, Gabriel Cabral. Muitas minas de prata, né? E nós falamos aí no conteúdo, nós falamos dessa parte de mineração, que está lá na página 316, né? A exploração do trabalho indígena, aonde está, na 317, encomienda e mita, eram tipos de trabalhos que os espanhóis utilizaram nos nativos, né? Então, eu selecionei hoje, né,
um videozinho também, aí ele tudo bem, Gabriel, não tem problema não. Eu separei um videozinho hoje que aborda essas situações, inclusive as doenças, principalmente a varíola. Então, eu vou passar, né, vou iniciar logo, após o vídeo, aí nós retornaremos para fazer comentários, ok? Ah, desculpa, eu passei um trabalho no sábado, mediante o vídeo, né, que nós vimos a parte cultural, nós fizemos uma viagem ao Memorial da América Latina, né, lá em São Paulo, né, tive aí o prazer, num desses recessos de julho, aí, em 2018, né, eu e a professora Carmen, nós fomos fazer esse passeio cultural em São Paulo, né, por nossa conta, e aí, de um dos locais que eu queria conhecer, era exatamente esse memorial. Então, ali fala toda a estrutura dos prédios, né, quanto às exposições que estão presentes lá nesse pavilhão, exatamente da exposição. Então, aí eu passei. Qual é o trabalho? Quem não viu, pode ir lá na plataforma, assiste a aula, e está lá, eu coloquei em atividades, um trabalhinho aí para fechar o bimestre, valendo um pontinho. Então, você vai lá, vai ler o que é para fazer, você vai... Eu separei, né, na folha do trabalho, eu separei as 12 nações que fazem parte da América Latina, que é do México, América Central, os países da América Central e os países da América do Sul. E aí, qual é o trabalho, gente? Não tem nem como dizer que é um trabalho. Você vai escolher, né, dentre os países citados lá na folha que eu coloquei, da América Latina, vocês vão escolher um. Tá. Vocês vão escolher um país e vai procurar algo que seja característico da cultura daquele país. Eu fiz, inclusive, dei um exemplo de como o que você vai botar na folha, tá tudo lá, todas as informações. O trabalho é só esse. Você vai seguir o modelinho que eu botei lá, colocando lá, como eu coloquei, o nome da escola e tal, o nome do país grande, Equador, acho que foi Equador que eu coloquei, Equador. Aí eu coloquei assim, traje típico, e aí coloquei uma mulher vestida tipicamente como as equatorianas tradicionais, ok? Então é só isso. Se você não puder imprimir, você pode fazer um desenho de um artesanato. Olha na internet, faz o desenho, dá um colorido e me apresenta. Como várias pessoas não assistiram à aula, eu vou aguardar até a próxima segunda-feira, tá? Quem fizer e me mostrar amanhã, beleza, eu já anoto. Quem fizer mais para frente e me mostrar na segunda-feira, ok. Também segunda-feira é o último dia, ok? Tudo bem? Professora, mas eu já fiz o trabalho. Já fez? Isso. Então, me mostra aí. Rebeca também disse que já fez. Eu também já fiz, Claudete. Espera aí. Deixa eu fotografar aí o trabalho. Isso. Isso, a Ana Bárbara já fez o trabalho dela, aí vocês estão vendo, ela representou a festa do Dia dos Muertos no México. Quem mais? Aproveita aí. Quem mais já ia mostrar? Júlia, Rebeca.
Calma aí, tia. Vamos fazer... Ah, tá aqui. Júlia. Peraí. Ih, ficou ótimo. Vou ligar. Ficou ótimo aí, Júlia. Gostei. Obrigada. Agora, a Rebeca. Tia, não dá para ver muito bem, mas... Você separou qual é o país? México. Tá escrito aqui. Aqui. Ah, tá. É porque não estão conseguindo ouvir. Peraí. Isso é um artesanato? Ou é uma pintura num quadro? Artesanato. Ah, tá. Ok, então. Então, gente, ó, por aí vocês puderam ter a ideia, né, do que os colegas colocaram, né? Então, pode ser qualquer um dos países da América Latina, tá lá, escrito lá as sugestões dos países, ok? Vamos ao vídeo para a gente poder trabalhar. Algumas informações que estarão no vídeo eu já até marquei aqui para nós falarmos um pouco, tá? E vocês, se quiserem fazer uma anotação para depois perguntar, tudo bem. Então, vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Sim? Eu tô vendo. Tá. Então, vamos lá, gente. Atenção nos pontos que nós trabalhamos. Ele é bem, assim, batendo com o conteúdo que nós falamos aí no capítulo 7, né? Capítulo 7 é isso. Então, vamos lá. Atenção, hein? Vou desligar o meu microfone para não dar retorno aí em vocês. Primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles, e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo. Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão.
A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas. Ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. No início do empreendimento colonizador, tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola chegaram a pensar que não havia na América nenhuma sociedade organizada. Mas com o passar do tempo, os colonizadores puderam constatar que a paisagem da América, principalmente na América Espanhola, ia muito além das belas paisagens e dos índios nus. Esse objeto, por exemplo, é uma amostra do que foi encontrado na América Espanhola. É claro que para produzir objetos como esses, é necessário dominar uma porção de técnicas. Técnicas que os povos habitantes aqui da América Espanhola já dominavam com grande competência e talento. Mas quem são mesmo esses nativos que produziam objetos como esses? Quem são esses povos que já habitavam a América Espanhola? São os astecas, os incas e os maias. Mas quando foi mesmo que descobriram esses povos? 1519. 27 anos depois de Colombo ter chegado à América, os espanhóis chegam à capital do Império Azteca. Os espanhóis ficam deslumbrados e temerosos com o que vem. Os nativos americanos vivem em sociedades organizadas, têm sua própria cultura, sua religião e sua arte. Dominam técnicas de construção e de agricultura. Apesar de os nativos terem recebido os conquistadores de braços abertos, pouco tempo depois, todo o Império Azteca é destruído. É claro que ter encontrado sociedades organizadas acaba dando uma característica própria para a colonização espanhola na América, diferente da América Portuguesa, onde os nativos têm uma participação mais tímida no processo de colonização. Na América Espanhola, os nativos acabam ocupando lugar de destaque e são um dos pilares da empreitada colonialista. Mas como será que os espanhóis conseguiram dominar essa gente, destruir suas cidades e ainda fazê-los trabalhar? Bem, dá para imaginar, sem muito esforço, que a colonização espanhola foi precedida de uma verdadeira guerra de conquista pelo território americano. Há quem afirme que na época do descobrimento havia 100 vezes mais nativos do que hoje. Os historiadores Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo dizem o seguinte sobre esse tema. Estimativas para todos os nativos da América em 1492 variam de 50 a 100 milhões contra 60 a 70 milhões de habitantes em toda a Europa à mesma época. A redução indígena foi drástica. Foram dizimados pelos maus tratos, assassinatos, fome e, de modo especial, pelas doenças europeias e africanas, contra as quais não possuíam anticorpos. Como você pôde perceber, os nativos lutaram contra a dominação dos espanhóis, mas foram vencidos. E depois de dominados, foram eles, esses nativos, que acabaram trabalhando, construindo a América Espanhola. Mas como será que os espanhóis conseguiram isso? Será que eles escravizaram os nativos depois de dominá-los? Ou será que os nativos trabalharam espontaneamente para os conquistadores? Desde o começo da colonização, os conquistadores espanhóis quiseram escravizar os nativos. Para eles, essa era a única maneira de explorar as novas terras. Mas os colonizadores encontraram forte resistência da Igreja Católica, que era contrária à escravização dos nativos. Para a Igreja, o papel fundamental da Espanha na América era a salvação de almas pagãs. No meio disso tudo, entre a cruz e a espada, estava a coroa espanhola, que não podia ir nem contra a Igreja e nem contra os colonizadores. Para contornar a situação, a coroa espanhola acabou criando em 1513 uma lei chamada Guerra Justa. Observe que a escravidão, pura e simples, não era permitida. Mas populações nativas, consideradas hostis e que colocassem em risco os projetos da coroa espanhola, podiam ser escravizadas. E foi assim que um grande número de nativos foi feito escravo. De 1513 a 1540. Quase 30 anos depois de ter sido decretada, a lei da Guerra Justa é revogada e a escravidão é declarada inteiramente ilegal na América Espanhola. O fim da escravidão é em grande parte mérito da Igreja Católica, que durante esse tempo todo não deixa de pressionar a coroa espanhola. O fim da escravidão coincide com uma grande descoberta dos espanhóis na sua colônia. A descoberta das grandes minas de prata no Peru e no México.
é o início da empresa mineradora na América Espanhola. Com a descoberta dos metais preciosos, mais uma vez o problema da mão de obra tem de ser enfrentado. Quem vai trabalhar nas minas? Quem vai extrair a prata? E o ouro, quem vai garimpar? Pensou nos nativos? Então acertou. Mas como fazê-los trabalhar? A escravidão é ilegal. A guerra justa não existe mais. A solução desta vez veio com o nome de recolhimento forçado de nativos. E o que é isso? Recolhimento forçado de nativos? Trata-se de uma exploração de mão de obra que já era praticada nos impérios Inca e Azteca, antes mesmo dos espanhóis chegarem na América. Na verdade, assim como a guerra justa, o recolhimento forçado de nativos é uma tentativa de contornar a legislação contrária à escravização dos nativos. Os religiosos, mais uma vez, são contra. Mas, a despeito das críticas e das denúncias, os nativos vão para as minas. E o trabalho deles, esse trabalho compulsório, acaba se tornando uma das peças fundamentais da empresa mineradora espanhola na América. Ou seja, sem o trabalho desses nativos, a história da colonização espanhola e, sobretudo, a atividade mineradora teria sido totalmente diferente. Depois que o ouro foi encontrado, mudou bastante a relação da coroa espanhola com sua colônia americana. Agora, era preciso proteger as enormes quantidades de metais preciosos que estavam sendo extraídos. Era preciso evitar que eles fossem contrabandeados. Por isso, a coroa passa a exercer um controle mais rigoroso sobre as atividades comerciais. Todo o comércio com as colônias passou a ser centralizado na cidade espanhola de Sevilha. Nenhum outro porto podia mandar navios para a América. E nas colônias, apenas 3 portos podiam receber e mandar mercadorias: Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, e Veracruz, no México. A Espanha dependia do ouro de suas colônias. Vinha da América grande parte das riquezas que sustentava a coroa espanhola. Nesse ponto, a colonização espanhola é muito semelhante à colonização portuguesa. As duas metrópoles necessitavam das riquezas de suas colônias para abastecer seus cofres. Portugal dependia do açúcar brasileiro e a Espanha dos metais preciosos de suas colônias. Por causa dessa dependência econômica, as duas coroas praticavam o exclusivo comercial, o controle dos portos, o combate ao contrabando e outras limitações que ficaram conhecidas com o nome de Pacto Colonial. Sendo assim, dá para a gente afirmar que tanto o açúcar brasileiro quanto o ouro e a prata das colônias espanholas representaram o ponto de partida para a formação do sistema colonial mercantilista na América. Um sistema que também integrou algumas colônias francesas e inglesas nas Antilhas. Após a primeira vitória e a confirmação da existência do grande Império Azteca, com as 20 mulheres a bordo, sem saber ao certo para onde se dirigia, Cortés seguiu viagem. Nem bem haviam chegado a Veracruz e uma comitiva de Montezuma, o soberano dos astecas, vai ao encontro dos espanhóis com presentes. Parecia um bom sinal. Mas Aguilar não entendia a língua dos mensageiros. Eles estavam diante de um sério dilema. Como se comunicariam? Nesse momento de confusão, com enorme coragem, Malinche se aproxima, aponta Cortés e diz Nahuatl, que no idioma azteca significa é ele que procuram. Malinche falava maia, a língua que Aguilar entendia e traduzia para o espanhol. Desse momento em diante, Malinche seria intérprete de Cortés, sua língua como a chamaram, e seria vista por todos com respeito, ocupando um lugar em comum ao lado de governantes e personagens notáveis, lugar reservado a um homem, não a uma mulher. Depois da conquista com a espada, viria a conquista com a cruz. A conquista espiritual. Quatro senhores importantes de Tlaxcala aceitaram a fé cristã.
Outros levaram suas filhas como presente. O soberano de Tlaxcala entregou sua filha a Cortés, dizendo: para que sejam vossas mulheres e que gerem filhos. Com grande intuição, suspeitou que a miscigenação era inevitável. A semente que germinaria, criando uma nova nação, já estava em solo fértil. A Igreja oferece uma coisa que é básica, que torna legítima a conquista de todo o continente. Em contrapartida, o Papa Alexandre VI diz aos reis Fernando e Isabel que tem o monopólio da colonização de todo o continente americano. Montezuma e os caciques leais a ele juraram submissão à Igreja Católica e a Carlos V. A única coisa que Cortés podia fazer era controlar o território, conquistá-lo e entregá-lo ao rei, porque a conquista não é feita para seu próprio poder. Ele tem o domínio da tropa, o domínio do exército, mas a legitimidade da conquista é do rei. Cortés acreditou ter triunfado e começou a dar ordens. Proibiu os sacrifícios humanos. A morte de Montezuma mudaria o destino da conquista. Sua morte, como a de muitos governantes, ainda é um mistério. O sonho de Cortés ruiu. A ilusão se desvaneceu. Agora ele teria de salvar sua própria vida. Logo a seguir, os astecas começaram a morrer. O conquistador não sabia que tinham deixado plantada a arma mais poderosa e mortífera de que dispunham: a varíola. Essa doença, que era nova na Mesoamérica, causa uma enorme epidemia que consome as forças dos índios e, entre eles, mata o governante, Tlatoani Cuitlahuac. Tlatoani Cuauhtémoc sobe ao trono. Esse jovem guerreiro ia à frente de seus exércitos para lutar contra os espanhóis e também contra seus aliados indígenas. Gómara, o historiador capelão de Cortés, escreveu: Hernán Cortés ganhou o México, Tenochtitlán, na terça-feira, 13 de agosto de 1521. O depoimento de Cortés diz: no dia da prisão de Cuauhtémoc e da tomada da cidade, fomos para o acampamento dando graças ao nosso Senhor pela graça tão especial e tão almejada vitória. O depoimento de Bernal Dias de Castilho é mais dramático. Choveu e relampejou naquela tarde, e até a meia-noite, muito mais água caiu do que das outras vezes. A visão dos astecas ficou escrita neste poema. E tudo isso aconteceu conosco. Nós o vimos. Nós o admiramos. Com esta sorte lamentável e triste, ficamos angustiados. Pelo caminho jazem dardos quebrados. Cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Incandescentes os seus ninhos. Vermes pululam pelas ruas e praças. E nas paredes estão salpicados os miolos. Vermelhas estão as águas, estão como que tingidas. E quando a bebemos, é como se bebêssemos água com salitre. Cortés se instala em Tenochtitlán e começa a construção do que seria a cidade do México. Malinche dá à luz ao primeiro filho varão do conquistador. Para acreditar sua vitória, Cortés manda para a Espanha o maior tesouro que já havia embarcado do Novo Mundo:
Mas o tesouro nunca chegou ao seu destino. Ele foi roubado por piratas franceses. Com esse golpe, Cortés perdeu a evidência da riqueza de sua conquista. Os fracassos começaram a persegui-lo. Seus inimigos moveram ações contra ele em todas as partes. Cortés viajou para a Espanha para defender-se e apresentar seus respeitos ao rei, que o recebeu apenas uma vez. Hernán Cortés alcançou enormes triunfos, suportou grandes fracassos e enfrentou um longo julgamento até a sua morte, sem saber que enfrentaria um ainda mais longo: o da história. Bom, gente, o vídeo, ele é assim, bem dentro do nosso conteúdo. Ele não é um vídeo novo, né? Vocês até puderam notar ali a roupa do cara que está fazendo o vídeo, né? A roupa meio que antiga, né? Mas ele é muito bom porque ele faz exatamente, aliás, ele menciona exatamente as situações que nós colocamos. Então, vamos lá. Quem vai falar primeiro aí sobre o vídeo? Alguma coisa que lhe chamou a atenção, que você lembrou, que nós estudamos no livro? Vamos ver quem é que vai falar. Vamos lá? Vamos lá para os pontinhos de participações. Cadê? Ninguém vai falar? Não acredito. Não acredito nisso. A minha turma tão falante, tão participativa, algo que tenha chamado a atenção durante o vídeo, que você viu ou que você quer saber, alguma coisa a respeito do vídeo, né? O vídeo não foi passado para passar o tempo, ele tem a ver com o nosso conteúdo. E aí? Bom, que deram as filhas para os espanhóis, né? Tiveram filhos com os espanhóis, sim, isso. Vocês observaram ali a indígena chamada Malinche? Alguém percebeu que estava no barco? Então vamos lá, gente, vamos ligar o microfone. Aquela mulher que estava no barco, tia? Ô, tia, eu não percebi porque a minha tela começou a ficar branca do nada. Caso que me tipo. Tá, fala, Yasmin. Aquela mulher que estava no barco, tia? A mulher que estava com uma roupa vermelha é Malinche, ela era uma asteca, e ela acabou, vamos dizer assim, o Cortés acabou, né, gostando dela, e ela, no início, nos primeiros contatos, ela, inclusive, ela diz, mas a língua, como é que eles entenderam? Ela também, né, sabia falar a linguagem inca, e um dos espanhóis que vieram sabia um pouco de outras línguas, né, aprendeu um pouco de outras linguagens. Por coincidência, dava para se entender o que a indígena falava para Cortés. E aí, numa dessas conversas, ela vai dizer quem, ou melhor colocando, quais eram os inimigos dos astecas para Cortés. Aí Cortés faz o quê? Ele vai ficar, vai chamar essa população que não se dava bem com os astecas e acaba incorporando esse número de pessoas ao seu exército espanhol, porque o exército espanhol era pequeno, né? Nós vimos aí que eles chegavam com poucos, vamos dizer, com poucos soldados, né? 400 soldados, por aí vai. Então, era muito pouco para uma população enorme. Vocês perceberam nos dados que foram abordados ali? Na América, a população era tão grande que conseguia ser maior do que a população europeia. A população dos nativos aqui
era muito maior do que a população da Europa, né? E aí, o que vai ser vantagem para os espanhóis? As armas de fogo e a doença. No caso aí, a varíola. Quem pode, já que nós iniciamos a aula falando sobre doença, né? Quem poderia colocar alguma informação aí, gente? Vamos lá, sobre, no caso, as doenças aí. Quem prestou atenção aí poderia falar? Sobre a Os igreja. nativos ainda não tinham anticorpos suficientes para conseguir combater as doenças que foram trazidas. Isso, né? Então, era impossível tentar, né, curar uma doença que eles não sabiam o que era. Então, era uma coisa muito difícil. Um dado bastante importante, que desde o início do vídeo coloca, gente, vocês perceberam que ele, umas 3 vezes, o vídeo apresenta o renascimento, aquele conteúdo que nós trabalhamos anteriormente. Quem notou isso aí? Eu notei, sim. Notou? Isso. Gente, vamos lá, gente, vamos falar comigo. Então, o que ele coloca sobre o renascimento? Nós temos primeiro, né, o renascimento foi aquele momento, né, de inovação, aonde as artes, principalmente dentro das artes, nada era proibido, eles voltam com as características greco-romanas, né? E aí o renascimento era o quê? É um novo, é uma mudança, é um renascer. E aí eles querem fazer a cidade, construir a cidade nos padrões europeus do renascimento. As ruas retas, né, dividindo as terras em lotes, terras com parte de lotes todos em linhas retas. Na parte central, vocês vejam que Tenochtitlan, que era a capital do império, passa a ser a cidade, no caso dos espanhóis também. Então, eles começam também a construção dessa cidade, que é o centro do México, é a capital do México hoje, é a cidade do México. Era onde os astecas tinham a sua capital, Tenochtitlan. E aí ele fala sempre nos padrões renascentistas, lembrando também que no Renascimento, o que aconteceu? Logo a seguir, vieram as novas igrejas, né, as reformas, vieram as novas igrejas, e com isso a Igreja Católica começa a perder os fiéis. Então, quando nós falamos lá no conteúdo do livro, que em cada expedição vinha um padre jesuíta, da Companhia de Jesus, esses padres, eles teriam que transformar quem encontrasse, né, em cristãos católicos. Então, nós vamos ver esse momento aí que eles falam, almas pagãs, né, o termo usado aí no vídeo, almas pagãs, né, eu acho que já falei desse termo aqui, né, o bebezinho, quando nasce, antes de ser batizado, ele é considerado pagão, né, por quê? Ele não foi abençoado ainda, né, pelo Espírito Santo, ele ainda não foi considerado ainda um filho de Deus a partir do batismo. Então, a igreja fala que é pagã. E aí, como esses nativos não eram cristãos, tinham a religiosidade deles, esses padres vêm para fazer esse trabalho. Agora, a gente tem aí a observação de que, né, quando nós trabalhamos isso, acho que alguém, né, questionou isso. Puxa, mas aí com o domínio, com a conquista, os padres não podiam fazer nada? Infelizmente não, porque vinha um, no máximo 2, aí que ele colocou aí, os padres jesuítas ficavam entre a cruz e a espada. De um lado, a igreja não queria escravizar, que ninguém escravizasse ninguém. Do outro lado, a espada, que era o quê? O poder dos reis espanhóis. Então, eles
não podiam fazer muita coisa. Eles iam lutar contra os soldados que vieram com eles? Não tinha como. Né? Então, o que eles puderam fazer para ajudar os nativos, apesar de que, né, foi uma violência também praticada pelos jesuítas. Que violência? A violência religiosa, porque impôs aos nativos a religião cristã. Vocês viram, perceberam lá, vamos lá, no início do vídeo, o que é colocado? Quem vai falar aí? Vamos lá. Pontos de participação. Vamos lá. No início do vídeo, alguém lembra de algum detalhe? Mesmo que seja uma imagem. Quando os espanhóis organizam um lugar para montar a cidade, o planejar a montagem da cidade, o que eles colocam? O que eles falam? Eles botam um pelourinho no meio? É o que, Pedro? Botam aquele pelourinho no meio da praça? Isso, no pelourinho no meio da praça. Vocês viram que aqueles que estavam diretamente ligados ali, no caso aí, a Hernán Cortés. Não, mas está todo mundo me ouvindo, João Pedro. Tenta sair e entrar de novo, deve ser sua internet. Tá? Então, quando ele chega ali e toma a decisão que ali seria o início da cidade, vocês viram que as melhores terras ali seriam de quem estivesse ali com eles. Os direto. Ok, João, os que estão diretamente ali com eles. Né? Então, a gente pode observar isso. E aí, o marco do Pelourinho. Quem é a Luciana Lund, que está entrando agora? Pode dizer o nome? Deve ser Rafael. Rafael? É você, Rafael? Com esse nome? Tem que me confirmar para eu colocar a presença. Senão, não tem presença. Eu não sei quem é. Tá bom, vou prosseguir. Se a pessoa quiser falar depois. Então, nós vimos ali, o Pelourinho chama a atenção para outros fatos. Vocês já viram em filme, ou mesmo na história. O que tem a ver o Pelourinho? Quem sabe aí a história do Pelourinho? Vamos lá, gente, quem vai ganhar pontos? Estou preparada para lançar pontos. Podem falar, vamos lá, gente. Ô, tia, agora eu tô te escutando. Ah, então, era a sua internet, às vezes não estava boa, você entrou e saiu, ficou bom. Não, mas eu tô te escutando agora. Eu tô escutando você agora. Então, mas devia ser a sua internet. Deveria ser a internet. Então, vamos lá. O que é o Pelourinho? Ou o que vocês lembram quando ouve a palavra Pelourinho? Posso falar? Pode. Uma coluna de pedra ou de madeira. E que servia para quê? Que é onde eram exibidos os criminosos? Isso, mais ou menos, chegou quase lá. Além dos criminosos, né, nós vamos ter ali, quando o vídeo começou, mostrando aí o Pelourinho, o que acontece? O Pelourinho é símbolo de justiça. E que justiça era essa? A pessoa que fizesse coisa errada, principalmente o Pelourinho vai ser muito usado, a gente tem na história do Brasil, com os escravos, que eram amarrados lá no Pelourinho, né? E depois ia chicoteado, isso. Então, nós temos aí, o Pelourinho sempre será aquele marco no meio da praça. Né? Então, quando ele colocou ali o Pelourinho, era onde seria a praça, é o marco, representando aí o quê? Justiça.
né? E aí nós vamos ter, falando aí desse, até usaremos mais esse termo no próximo capítulo, falando, sim, João, claro, fazendo aí a justiça do local. Então, a gente precisa aí perceber isso. Mais algumas coisas que chamou a atenção, a igreja, né, como eu falei, ela não podia se manifestar contra os espanhóis que vieram. Então, vão ser construídas, nós vamos ter aí no livro de vocês, gostaria que estivesse com o livro, até destacasse, não me lembro se foi destacado quando nós trabalhamos isso, na página 316, lá em cima, no subtítulo Monopólio Comercial. Aqui, ó. Monopólio comercial. Então, ali está dizendo o quê? Também chamado pacto colonial. Faz um círculo em pacto colonial. Pacto colonial, gente, seria o quê? A relação dos espanhóis com esses povos da América. O que é mono? Monossílabo é o quê? Vamos, pode dizer, Pedro, pode falar. Gente, monossílabo de uma sílaba. Uma sílaba. Uma sílaba. Isso. Então, uma sílaba, mono, um. Então, esse pacto colonial, esse monopólio, era uma metrópole. O que era a metrópole? Grande cidade. Essa grande cidade, quem era a grande cidade? A Espanha, depois nós vamos ver Portugal. Então, elas eram as grandes cidades. E ela tinha um comércio exclusivo com as colônias que elas vão fazer aqui na América, no caso aí, os espanhóis. Por isso, esse monopólio comercial, ele é, chamado também de pacto colonial. Então, a gente pode até botar sinal de igual, monopólio comercial igual a pacto colonial, né? Por quê? Só a Espanha poderia vir aqui e retirar aquelas riquezas e levar para lá. Os indígenas não poderiam negociar com mais ninguém, só com os espanhóis. Uma outra coisa que chama atenção também no vídeo, vocês viram que Cortés encheu um navio de ouro, de prata. O que aconteceu? Quem pode mencionar aí? O que aconteceu com o navio de Cortés? Fala. Tia, pior que eu não estou lembrando. Não está lembrando? Vamos lá. Vamos lá, gente. Todos aí assistiram. Então, vamos lá ver. José, vai falar? Pode falar, gente. Júlia, Lima, vamos lá. Tia, eu caí na hora do vídeo que a senhora passou. Eu percebi. Quem estava, gente, não teve problema da internet, o que aconteceu com o navio de Cortés que foi enviado para a Espanha? Ninguém... pessoal, tinha sido roubado pelos franceses? Isso, Ana Bárbara, salvou Ana Bárbara. Então, gente, olha só, eles foram roubados pelos navios de piratas franceses. Quando nós falamos no capítulo anterior da Rainha Elizabeth, lembra desse detalhe? Que a Rainha Elizabeth ajudava uma parte para quem capturasse navios e trouxesse? Nós falamos disso lá. Alguém lembra? Então, o que acontece? Esses navios franceses capturaram o navio espanhol cheio de ouro e prata e, levou. Cortés ficou tão, assim, aborrecido com isso que ele foi, para a Espanha,
se justificar com os reis, mas acabou sendo preso e até a sua morte lá na Espanha mesmo. Então, gente, olha isso. Aí a gente está relacionando com o capítulo anterior, onde a pirataria era autorizada pela rainha Elizabeth, a filha do rei Henrique VIII. Lembra? Foi a Maria I, a sanguinária, e depois a Elizabeth I. Né? Então, ela autorizava isso. Então, olha que maravilha. Eles não tinham trabalho nenhum, era só roubar. Tia, então a Elizabeth I, essa Elizabeth que a gente tem hoje em dia? Não. É da mesma linha de parentesco, mas essa já é outra. Né? Vamos dizer assim, né? Nós falamos aí em vários outros séculos atrás. É da mesma linha de ancestrais de Henrique VIII, ok? Aparentado já mais distante. Então, gente, é isso que eu queria colocar para vocês. Então, o vídeo, ele é muito bom, que ele mostra esses pontos aí, vários outros, a nossa aula já acabou, né? Só para a gente finalizar, no finalzinho do vídeo, Cortês fala que ele agradece, vocês perceberam isso? Ele agradece a Deus pela conquista que fez. Olha que glória a Deus. Né? Glória a Deus pela conquista que fez. Mesmo matando milhares de vidas, né? Ele agradece a Deus pela conquista. Olha que coisa contraditória. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi isso. Enfim, a hipocrisia. Isso. Né? Então, vocês percebam, né? Quer dizer, a fé cristã era forte, mas o poder político também. Então, ele agradeceu a Deus por ter conquistado toda aquela região. Né? Para nós aqui, uma coisa que não tem muita lógica. Então, isso é uma coisa assim para chamar a atenção. Gente, valeu. Quem entrou depois, tem um trabalhinho que está lá na plataforma, em atividade. Por gentileza, eu coloquei lá no sábado, depois da aula que nós trabalhamos. Quem não viu a aula, entra e assiste a aula e depois vai lá e faz o trabalhinho que é para amanhã, nós estaremos juntos. Quem me apresentar amanhã, ok, beleza. E o último dia é na segunda-feira, dia 5. Ô, tia, e mais uma pergunta. Oi. Esse sábado aqui a gente vai ter aula? Esse sábado agora não. O próximo sábado agora é só dia 24. Ok, legal. Ok? Então, só para confirmar os alunos da presença, Ana Bárbara, Ana Clara, Arthur, Caroline, Diana, Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro, Gabriel Brandão, Júlia, João Pedro, José Augusto, Júlia Lima, Kemily, Laís, Lucas Felipe, Rafaela, Rebeca, Renan, Stephanie, Yasmin, Igor. Stephanie, você está sumida, ainda está na sala? O Pedro Lucas. Pedro Lucas, obrigada. Oi, tia. Ele está para eu poder... Igor também, tia. Igor tinha entrado na aula. Igor? Sim. Igor estava no início. E Stephanie, ainda está na sala? Tô, tia. O que aconteceu com você? Faltou a várias aulas. Então, tia, o meu celular tinha dado ruim no despertador, então eu tava perdendo muita hora, entendeu? Sim. Mas aí você tá indo assistir as aulas depois? Precisa ir lá e assistir, né? Ok, gente, ó. Beijo grande aí para vocês, tá? Até tchau, tia. Beijão. Tá? Quem fizer o trabalho, eu vou te mostrar amanhã. Beijos. Tchau, tia. Beijão. Tchau. Bom início de semana a todos.